Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos uma questão da fascismo. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A figura mostra um caminhão de peso 1,2 10 a quinta newtons sobre uma ponte que tem 100 metros de comprimento. E essa ponte tem peso igual a 9,1 10 a quinta newtons, cujo centro de massa coincide com seu centro geométrico. Então a massa da ponte está uniformemente distribuída, um corpo homogêneo, por isso que o centro de massa coincide com o centro geométrico. E essa ponte ela se apoia em dois pilares, o pilar A e o pilar B, que se encontram a 10 metros de cada extremidade da ponte. Então a distância do pilar A até a ponta da ponte é 10 metros, e essa distância do pilar B até a ponta a extremidade da ponte vale 10 metros. No instante considerado, se as intensidades das forças que os pilares A e B exercem sobre a ponte valem respectivamente força feita pelo pilar A, 5,3 10 a quinta newtons, e força feita pelo pilar B sobre a ponte, 5 10 a quinta newtons, a distância horizontal em metros entre o centro de massa do caminhão e o ponto de apoio no pilar A vale. Então, considerando essas informações, o exercício pede para a gente determinar, para esse instante, qual a distância aqui da meiuca do caminhão, do centro de massa do caminhão, até o ponto de apoio com o pilar A. Essa distância, a resposta do exercício. Bom, nós temos aqui várias forças aparecendo e a pergunta pode parecer que não tem relação com forças, né? A gente está atrás de uma distância. Só que como a gente tem um monte de força aqui sendo apresentada, a gente vai começar a nossa resolução fazendo um diagrama das forças que atuam sobre a ponte. Vamos lá? Eu vou trazer essa figura aqui para o lado, assim a gente tem mais liberdade para rabiscar e ir construindo o nosso raciocínio, ok? Então nós temos aí a nossa ponte, tem um caminhão passando por ela e os dois pilares de sustentação, o pilar A e o pilar B. Algumas informações em relação a medidas, comprimentos que foram passadas no enunciado. A gente sabe que o comprimento dessa ponte é de 100 metros. Então, se a gente pegar de uma ponta a outra da ponte, esta medida, essa distância, ela é igual a 100 metros, beleza? E a gente também sabe que a distância dos pilares até as extremidades da ponte valem 10 metros. Vamos colocar essas distâncias também aqui na figura? Essa distância aqui, ela vale 10 metros. E lá do outro lado, a gente também vai ter uma distância de 10 metros. Vou aproveitar aqui. Pronto, 10 metros e 10 metros. Uma consequência é, se dos 100 metros a gente subtrair 10 e 10, subtrair 20 metros, a distância entre um pilar e outro é uma distância de 80 metros, ok? Medidas iniciais marcadas, a gente vai agora marcar as forças que estão atuando sobre a ponte. E como ela tem massa, ela tem peso, e este peso da ponte foi dado, ele vale 9,1 10 a quinta newtons. Eu vou já marcar aqui, como PP, o peso da ponte. E a gente sabe a intensidade dessa força, 9,1 vezes 10 a quinta newtons. Onde no desenho nós vamos pendurar o vetor peso da ponte. A força-peso é uma força que atua no centro de massa do corpinho. E aqui o exercício já deixou bem claro que o centro de massa coincide com o centro geométrico. Para a ponte, a gente vai pendurar o peso bem no meio dela. E onde que é esse meio da ponte? Olha só, a gente não sabe que essa distância entre os pilares é uma distância de 80 metros? E a gente tem 10 metros ali de cada lado? Se a gente pegar os 80 metros e dividir na metade, a gente encontra o centro de massa da ponte. Então eu vou pendurar aqui no meio da ponte o vetor peso dela e a gente vai marcar na figura a distância dessa força, da linha de ação de força, até o pilar A, porque eu escolhi o pilar A como referência. Essa distância aqui, é uma distância igual a 40 metros, metade dos 80 metros que separam os dois pilares. Quais outras forças a gente pode marcar? Essa ponte ela está apoiada nos dois pilares. E força de contato com superfície é força normal. São essas duas forças FA e FB que aparecem no enunciado da questão.
Vamos lá? Normal é sempre perpendicular à superfície e aponta para fora dela. Então aqui, ó, no pilar A gente tem uma força vertical e para cima, FA, de sustentação da ponte. E do outro lado, a gente vai ter uma força FB, também vertical e para cima, para sustentar a nossa ponte. Beleza? Os valores de FA e FB aparecem no enunciado. Eu vou trazer os dois valores para cá. FA é 5,3 vezes 10 a quinta newtons e a força FB, ela vale um pouquinho menos, ela vale 5 vezes 10 elevado a quinta newtons. Beleza? Tem mais uma força para a gente marcar. Dá a impressão que a gente já marcou todas, né? Mas tem uma força que vai surgir por conta do caminhão. Essa força que eu vou marcar na figura, ela vai estar passando pelo centro de massa do caminhão. E a gente vai batizar essa força que está sendo aplicada na ponte de PC. O valor de PC é igual a 1,2 vezes 10 a quinta newtons. Essa força tem a mesma intensidade da força-peso do caminhão. E no primeiro momento você pode até estar pensando alguma coisa assim, né? Mas a força-peso do caminhão atua sobre o caminhão. Por que a gente está desenhando essa força-peso atuando sobre a ponte? O nosso caminhão ele está se movimentando sobre a ponte, mas ele nem levita e nem afunda sobre ela. Na direção vertical, a resultante sobre o caminhão precisa ser igual a zero. E quais são as forças atuando sobre ele? Bom, no caminhão a gente vai ter uma força-peso e para cancelar a força-peso, atua sobre o caminhão também uma força normal. Força essa que é exercida pela ponte sobre o caminhão para cancelar a força-peso. Só que se a ponte exerce uma força sobre o caminhão, reação. O caminhão exerce uma força sobre a ponte. E essa força, que é a reação da normal, vai ter a mesma intensidade do peso. A ponte empurra o caminhão empurra a ponte, com uma força que tem a mesma intensidade do peso do caminhão. Por isso que aqui nessa posição, a gente colocou que a ponte está sendo empurrada para baixo com uma força que tem a mesma intensidade do peso do caminhão. Todas as forças estão marcadas, mas tem mais algumas distâncias para a gente colocar nessa figura. Uma que ficou faltando, a distância aqui, ó, da linha de ação de força FB até o pilar A. Essa distância aqui é a distância entre os pilares, né? A gente já sabe que vale 80 metros. E a pergunta do exercício: a distância do centro de massa do caminhão até o pilar A. O que o exercício quer que a gente determine é o valor dessa medida que eu estou chamando de x na figura. Se essa ponte está quietinha de boa na dela, parada, em repouso, em equilíbrio estático, a gente tem algumas condições que vão trazer equações para que a gente possa resolver o problema. A primeira equação que a gente pode montar é que, considerando uma situação de equilíbrio, a força resultante sobre a ponte tem que ser nula, tem que ser igual a zero. Em outras palavras, pensando no nosso desenho, as forças que estão para cima precisam cancelar as forças que estão para baixo. Vamos dar uma olhada na figura? Que forças que a gente tem empurrando a ponte para cima? A força FA e a força FB. Que forças aparecem empurrando a ponte para baixo? A nossa força PC e o peso da ponte. Então, pensando em resultante igual a zero, a gente pode escrever que FA mais FB juntas tem que anular PC mais PP, ok? Só que assim, essa equação não vai trazer nada de novo. Sabe por quê? Se a gente pegar esses valores que estão aqui e jogar na equação, olha o que acontece. A gente vai ter que FA vale 5,3 10 a quinta, FB 5 vezes 10 a quinta, PC 1,2 10 a quinta e PP 9,1 vezes 10 a quinta. A gente não tem nenhuma incógnita aqui. E a gente vai chegar numa verdade. 10,3 vezes 10 a quinta é igual a 10,3 vezes 10 a quinta. Os valores de forças que foram fornecidos estão todos corretos, o equilíbrio, a resultante igual a zero, está sendo atendida. Mas essa não é a única equação que a gente pode tirar do nosso problema. Porque se nossa ponte está em equilíbrio, além da força resultante sobre ela ser nula, o momento, o torque resultante sobre ela, também vai ser igual a zero. Essa condição é necessária para garantir que o nosso corpo não vai girar, que a gente não tem rotação do nosso corpo.
Então, a gente pode vir aqui e se preparar para escrever mais uma equação. A soma dos momentos sobre a ponte tem que ser igual a zero. O torque resultante, o momento resultante tem que ser nulo. Beleza? E como que a gente tira essa equação? Primeiro passo, marcar todas as forças que agem sobre o corpinho. Já estão marcadas. Segundo passo é um passo de escolhas. A gente precisa escolher um polo e um sentido positivo para o giro do corpinho. O polo nada mais é do que um ponto a partir do qual a gente vai estudar os torques dos momentos. A gente pode colocar o polo onde a gente quiser. Então, pensando aqui no nosso corpinho, na nossa ponte, podia colocar aqui, 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 aqui. Em qualquer lugar, a resposta vai dar a mesma. Eu resolvi, por minha vontade, colocar o polo nesta posição aqui, ó. Eu quero deixar o polo onde a força FA está sendo aplicada, ou seja, bem ali no pilar A. E nos meus exercícios, eu costumo deixar o sentido positivo o sentido horário. Então, se por um acaso alguma força tenta fazer girar a ponte no sentido horário, o torque dela é positivo. Agora, se a força tenta fazer a ponte girar no sentido anti-horário, o torque dela, o momento dela, vai ser negativo. Algumas pessoas conseguem, só de olhar para essa figura, já escrever a equação do momento. Mas se por acaso você tem alguma dificuldade, dá uma olhada no que eu separei para a gente determinar com certeza o sinal dos torques de cada uma das forças que estão atuando sobre a nossa ponte. Eu separei aqui para a gente a imagem que foi fornecida pela questão, já com as forças que a gente marcou que aparecem atuando sobre a ponte. Quais são elas? A gente tem a força que o pilar A exerce sobre a ponte, a força PC, o peso da ponte PP e a força que o pilar B exerce sobre a ponte. Eu também marquei ali do lado que nós escolhemos o sentido positivo como sentido horário. Portanto, forças que tentam fazer a ponte girar no sentido horário vão ter momento, torque positivo. Forças que tentam fazer a ponte girar no sentido anti-horário vão ter momento ou torque negativo. E para que a gente possa encontrar os sinais corretos dos momentos de cada uma das forças, a gente só precisa da caneta. Como assim? A nossa caneta vai fazer o papel da ponte. Nós vamos segurar a caneta pelo polo escolhido. Nesse caso, a gente vai segurar a caneta aqui, ó, onde está colocado o pilar A. E com o nosso dedo, a gente vai simular o efeito de cada uma das forças. Se a caneta girar no sentido horário, torque positivo. Se girar no sentido anti-horário, torque negativo. Vamos fazer isso começando aqui pela força PC. É uma força vertical e para baixo. Então, naquela posição ali onde está o caminhão, a gente vai empurrar a caneta, nosso dedo vai empurrar a caneta para baixo. E empurrando a caneta para baixo naquela posição, a gente consegue enxergar a caneta girando no sentido horário. Portanto, o torque de PC é positivo. Seguimos? A gente vai agora para a força PP, o peso da ponte. Com o nosso dedo ali onde o PP aparece, a gente vai fazer uma força para baixo. A caneta, mais uma vez, gira no sentido horário, por conta disso, o torque de PP é positivo. Indo agora lá para a ponta, onde está a força FB. Com o nosso dedo, a gente vai simular a ação dessa força, uma força para cima, que faz a caneta girar no sentido anti-horário. Então, o torque dessa força vai ser negativo. Só que ainda tem uma força para a gente analisar, a força NA, que o pilar A exerce sobre a ponte. E a análise vai ser feita exatamente do mesmo jeito. A gente mantém a nossa caneta ali segurada pela posição do polo e nós vamos com o nosso dedo simular a ação da força NA. Só que essa força aplicada no polo não faz com que a caneta gire, nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Portanto, o momento da força FA vai ser igual a zero. Isso é uma coisa que você pode guardar como uma dica no seu coração. Sempre que a gente tem uma força atuando sobre o polo, essa força não é capaz de girar o nosso corpinho. O momento dela vai ser nulo. Com base no que a gente acabou de ver, os torques de PC e PP são positivos. Para a força FB, o torque, o momento, vai ser negativo. E para a nossa força FA, nem positivo nem negativo. O torque vai ser igual a zero, porque a força FA está sendo aplicada sobre o polo que a gente escolheu. Vamos montar juntos aqui a nossa equação? Soma dos momentos igual a zero. Nós sabemos que para PC e PP, os momentos são positivos. Vou usar até as mesmas cores, tá? Positivo, o momento de PC,
positivo o momento de PP e negativo o momento da força FB. Para a força FA a gente não vai colocar porque é zero, soma dos momentos tem que ser igual a zero. Essa é a nossa equação. E momento corresponde ao produto da força pelo braço de aplicação da força. A gente vai traduzir aqui, depois a gente vai subir para a figura para encontrar os braços, tá? Para a força PC vai ficar mais PC vezes o braço de PC. Para a força PP, mais PP vezes o braço de PP. E para a força FB, menos a força FB vezes o braço da força FB. Essa soma tem que dar zero, porque o momento resultante vai ser nulo. Vamos atrás dos braços de cada força? Como é que a gente faz para determinar essa medida? Vamos começar aqui por PC. A gente faz uma linha tracejada passando pelo vetor que representa a força. E aí, na sequência, uma linha tracejada paralela à anterior, passando por onde está o polo. A distância entre essas linhas tracejadas é o braço da força. Então, para a força PC, o braço mede x. Próxima força, PP. Faz uma linha tracejada passando pela força, uma paralela passando pelo polo, a distância entre elas é o braço. Para a força PP, o braço vale 40 metros. E a última, nossa força FB. Faz uma linha tracejada passando pela força, uma paralela passando pelo polo, a distância entre elas é o braço da força. Para FB, o braço mede 80 metros. Vamos trazer as informações agora para a nossa equação, os braços que a gente acabou de determinar e também as forças que estão ali em cima. Só por uma questão de espaço, eu vou continuar a nossa conta aqui, ó. PC vale 1,2 vezes 10 à quinta, o braço vale x, mais PP, 9,1 vezes 10 à quinta, braço 40, menos FB, FB vale 5 vezes 10 à quinta, e o braço da força FB vale 80 metros. Essa conta é igual a zero. O que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada é dividir a expressão inteira por 10 à quinta, né? Então, se a gente dividir por 10 à quinta, vai sobrar aqui 1,2 vezes x, mais 9,1 vezes 40, menos 5 vezes 80, igual a zero. Vou deixar o x aqui sozinho desse lado, passar para o outro lado, 5 vezes 80 dá 400, menos 9,1 vezes 40. 9,1 vezes 40, 364. 1,2x é igual a 36. E a gente vai passar 1,2 para o outro lado dividindo. 36 dividido por 1,2 vai dar 30. E era justamente a medida x que a gente precisava encontrar. Para esse instante considerado, o centro de massa do caminhão está a 30 metros do pilar A. A nossa alternativa correta é a letra E. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!